Fala, nação rubro-negra, e chegou a hora de mais um vídeo que eu vou reagir com você aqui sobre o que aconteceu na noite de ontem, onde o Flamengo empatou com o Internacional em 1-1. O Flamengo não fez uma grande partida, correu sério risco de perder o jogo e a torcida já perdeu a paciência. Ontem, mais uma vez, a torcida avaliou bastante o time e isso está levantando um debate, né? Um grande debate na imprensa. A imprensa que acreditou que o Flamengo seria imbatível esse ano, mas o Flamengo fez um planejamento que não saiu de acordo com o que eles imaginavam. E aí a gente tem visto, o que se vê hoje é um Flamengo perdido em campo, jogadores completamente fora de forma. E eu vou mostrar, vou reagir aí, os comentaristas aí, tentando explicar o que está acontecendo com o Flamengo. Será que o time está em crise? Será que a torcida que está impaciente, à toa, sem necessidade, se precipitando em estar criticando, atacando até mesmo o treinador Felipe Luiz? Será que as escolhas de Felipe Luiz estão equivocadas? Todas essas respostas vão ser respondidas a partir de agora. Eu vou reagir, os analistas aí respondendo. Mas antes eu peço a você que, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e comente. Logo após você assistir o vídeo, comente aqui embaixo nos comentários o que é que você acha aí desse momento que o Flamengo está enfrentando, se você concorda aí com os comentaristas. Bom, sem demora, agora vamos aí reagir aí à notícia. Mim, longe de crise, um time que há 2 meses estava jogando com o PSG e perdeu nos pênaltis não pode estar em crise no dia 5 de fevereiro. Para mim, deveria ser proibido qualquer torcedor reclamar no momento. O torcedor pode sair frustrado lá do Maracanã, agora reclamar, falar que o Felipe Luiz não sabe, que não... Assim, precisa ter uma análise mais calma. O que está acontecendo? O Flamengo optou por começar a temporada depois. A gente pode discutir aqui se esse planejamento foi correto. Sub-20 não aguentou o tranco no estadual e o time profissional perdeu a Supercopa e começa mal o Campeonato Brasileiro. Esse planejamento pode estar em discussão. Agora, falar que o Felipe Luiz não manja nada, que o Arrascaeta já está arrastando de novo, que o Pedro está encostado, que não sei quem não corre. Cara, eu acho isso um negócio assim realmente surreal. O que para mim é muito claro é que o Flamengo não tem seus jogadores no melhor momento físico. Enquanto alguns times estão chegando aí para os 30 dias de treino, o Flamengo está chegando no 15º. Então, assim, é óbvio que isso vai fazer diferença. O Arrascaeta é o cara que desequilibra pra caramba. Ele tá tropeçando na bola, gente. Contra o São Paulo, ele tropeçou na bola. Então, assim, para mim uma evolução natural que o Flamengo vai ter nessa temporada. A questão é, o planejamento dentro do que era possível para o Flamengo pode prejudicar uma reta final de Brasileirão lá no final. Por quê? Porque se você perde muito ponto agora, você vai ter que tirar lá na frente. O Brasileirão começou agora, janeiro, fevereiro, vai terminar em dezembro. Então, arrasta esse problema. Agora, crise, eu não consigo ver. O que precisa é o Felipe Luiz entender quem ele vai colocar para jogar, independentemente de nome. Eu vejo o Felipe Luiz preso a alguns nomes sem perceber o momento atual do jogador. Isso aconteceu na Supercopa e aconteceu hoje de novo. Cara, eu tô com você sobre as vaias da torcida, gente, porque eu acho que é o Porta dos Fundos, né, que fez um vídeo, eu não lembro, falando assim, cara, o que adianta você vaiar ali na hora do jogo no estádio? De repente, o cara que tá cansado, que acabou de começar a temporada, vai correr mais, automaticamente, porque você vaiou. Gente, e o quarto jogo sem vencer, não é o quarto jogo perdendo, absurdo. Lembrando que estamos apenas na segunda rodada. Para mim, a torcida do Flamengo erra em vaiar o time campeão nesse momento, Alicia. Domi, eu tenho dificuldade de dizer que a torcida erra. Eu sempre acho que a torcida é soberana quando não tem violência envolvida. A torcida vai lá, gasta uma fortuna para ver jogo, compra camisa,
né, gasta milhares de reais para ir ver o time jogar a final da Libertadores em Lima. A torcida, as pessoas dão uma vida pelo clube, e exigir alguma coisa em troca, eu acho ok. Eu acho que a torcida tem o direito de fazer isso. A análise de quem está de fora precisa ser um pouco mais racional, como, né, a gente já falou aqui algumas vezes. O planejamento deu errado, e talvez por isso passe um pouco de soberba. O Flamengo olhou para o Campeonato Carioca e falou: meu sub-20 resolve. Olhou para o Campeonato Brasileiro e falou: meus jogadores fora de forma dão conta. Talvez o Flamengo tenha errado nesse sentido de se achar tão superior à média que poderia chegar um pouco depois e ainda assim dá bom, deu ruim, né? Vamos lembrar que o Corinthians terminou a sua temporada 4 dias depois que o Flamengo. Então, cansado todo mundo tá, né? Então, tem uma diferença aí de planejamento que pode estar causando um impacto agora. E tem uma questão que é o costume. A torcida do Flamengo desacostumou a ver o time numa sequência de derrotas. A última vez que o Flamengo passou por isso que está passando agora foi em 2002. Tem colegas de trabalhos nossos aqui no UOL que não tinham nascido a última vez que o Flamengo passou por uma situação dessa. Então, a torcida está mal acostumada, né? Está bem acostumada, não quer viver essas situações de ver o time, né, de repente, no que parece ser uma crise. Meu Deus, o que é isso? Eu não sei, né, o que acontece depois de uma crise como essa. Então, eu acho que para a torcida normal, a torcida acha que o Flamengo é o melhor time e ninguém vai bater o Flamengo. E por que a torcida acha isso? Porque a imprensa fala isso o tempo inteiro. O Flamengo é o time a ser batido, o Flamengo é o time a ser batido, o melhor time do continente, ninguém ganha do Flamengo, o Flamengo é imbatível. E, de repente, o Flamengo sofre 3 derrotas seguidas e está nessa situação, de, inclusive, perigar disputar um quadrangular de rebaixamento no Campeonato Carioca, dá uma dissonância cognitiva em todo mundo, ninguém entende o que está acontecendo. E o que parece que está acontecendo é que o time está completamente sem ritmo de jogo e fora de forma. Assim, o Léo Pereira, o Léo Ortiz estão tomando drible de churrasco, o Arrascaeta está tropeçando na bola. Então, é um time que não se preparou o suficiente para o começo dessa temporada. O que a gente vai ver lá no final, Domi, é se eles estavam certos e vão chegar descansados, voando no final do ano e vão recuperar os pontos que perderam agora, ou se esses pontos vão fazer falta e vai chegar todo mundo destruído no final do ano igual. Acho que aí a gente só vai saber no final do ano. Dô, tentar um negócio para da Alicia. Claro. Desculpa, só para acrescentar um negócio para a Alicia, que ela falou da imprensa, e eu concordo com ela, mas tem um adicional no caso do Flamengo, a diretoria. O BAP deu entrevistas, vídeo para o conselho, falando: nós temos 1 bilhão, 2 bilhões, nós temos 1 bilhão para gastar no futebol, o Flamengo vai ganhar a porra toda, ele usou essa expressão, vão passar em cima de todo mundo. Aí contrata o Paquetá por 42 milhões de euros. Então, assim, a imprensa ajuda muito, eu acho que é natural, porque sempre, todo ano, tem alguém a ser batido. E essa questão da espanholização tão falada entre Palmeiras e Flamengo é algo que move. De novo eu ouvi o barulho, meu amigo. Tem algo que move, a espanholização move, mas desse caso eu acho que a diretoria do Flamengo ajudou bastante na expectativa do torcedor. O Flamengo sofreu um gol no primeiro tempo, numa das várias jogadas nas quais demonstrou a sua atual fragilidade defensiva. Isso mesmo, um time que sofria pouquíssimos gols em 2025, hoje se expõe demais. O Internacional não só abriu o placar na bela jogada de Rafael Borré, iniciada pelo Alan Patrick com a assistência do Carboneiro, lance, aliás, que se origina de um erro de passe de Lucas Paquetá, como teve também o time colorado outras oportunidades, e até cara a cara com o goleiro Rossi. O Flamengo criou muito pouco, o goleiro Rocher praticamente não fez nenhuma difícil defesa, e só não perdeu porque Bernabé chegou atrasado numa bola em que Varela se antecipou, acabou pisando no pé do atleta rubro-negro, e o pênalti marcado deu a Arrascaeta a oportunidade de empatar a peleja, mas uma atuação muito fraca do Flamengo. Time vulnerável defensivamente, criando muito pouco, não finalizando quando tem oportunidade, com um velho problema, e com vários jogadores, não só inseguros, mas tecnicamente muito abaixo. 4 jogos sem vencer.
1 ponto em 6 possíveis no Brasileiro e um empate no Maracanã, como no ano passado também empatou com o Internacional aqui nesse estádio. Agora o Flamengo joga no fim de semana contra o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, também aqui no Maracanã. Terá que vencer na noite de sábado e vai depender de um tropeço de um dos seus adversários, pelo menos, para se classificar à fase de mata-mata do Campeonato do Rio de Janeiro. E na terça-feira da semana que vem vai até Salvador enfrentar a equipe do Vitória. Cenário estranho, esquisito para um time tão vencedor há poucos meses e que agora sofre bastante nesse começo de temporada. A questão não é só física, vai muito além disso. Pois bem, aí você viu aí, né, a análise aí da grande mídia aí relacionado ao Mengão, relacionado a esse momento difícil, complicado que está vivendo o Flamengo. São 4 jogos sem vencer, 3 derrotas, 1 empate. E agora a pressão ela está aumentando, né? Não só em cima dos jogadores, mas até mesmo em cima de Felipe Luiz. Você viu aí, pelas análises, que eu posso destacar que houve críticas a Felipe Luiz, as escolhas dele. O próprio Danilo Lavieri deixou isso claro, que o Felipe Luiz está muito preso às figurinhas carimbadas aí no elenco. Jogadores que não estão bem fisicamente, mas que o Felipe Luiz não consegue abrir mão deles. Há um questionamento também sobre o planejamento do Flamengo, né? Até o próprio Mauro César levantou essa questão, que o Flamengo, com certeza, né, provavelmente subestimou seus adversários, achou que o Sub-20 do Flamengo iria ganhar, ia disputar, ia ganhar jogos com facilidade. E não foi o que aconteceu. Achou que houve também aí nessas análises aí também um questionamento sobre se o Flamengo também subestimou esse início de Brasileirão, né? Ou seja, se achou tão superior tecnicamente que mesmo o time iniciando com jogadores fora de forma, ainda tentando, né, encontrar seu melhor nível técnico, mas achou-se que o Flamengo iria conseguir vencer fácil aí seus primeiros jogos, mas não é o que a gente tem visto. O Flamengo jogando muito mal e realmente foi como o Mauro falou, o Flamengo escapou muito de perder ontem. O Internacional jogou muito bem, se fechou bem, se preparou, sabia o nível técnico do Flamengo, né, que é absurdo pelos jogadores que tem. O Internacional montou ali uma linha muito forte ali de marcação e explorando muito bem os contra-ataques. Então o Internacional não foi um time que entrou em campo apenas para se defender. Era um time que se defendia em bloco, mas quando tinha bola jogava, tocava passe, administrava nos momentos certos, momentos oportunos, eles administravam a posse da bola. E isso tudo foi deixando o Flamengo muito desconfortável. Porque o Flamengo é um time que ele costuma abafar, né, marcar a saída de bola, jogar em linha alta, abafar a saída de bola do adversário, para ficar ali o máximo de tempo possível com a bola. Só que o Internacional, de forma inteligente, rodava muito bem a bola, e aí isso dificultava o Flamengo recuperar a bola. Então isso deixava o Flamengo muito desconfortável e desestabilizou, melhor dizendo, o Flamengo. E tanto que o Inter conseguiu diversos contra-ataques perigosíssimos, que poderia ter feito aí o segundo gol. Tanto que o gol do Flamengo foi um gol de pênalti quase que casual, né? Quase que casual. Porque o Flamengo, apesar da posse de bola, ampla posse de bola, mas o Flamengo não conseguia criar chances reais de gol. E a gente percebe que o Flamengo está tendo um problema muito sério ali na última bola, né? O último passe não está encaixando. Paquetá ainda não disse para que veio, é o segundo jogo dele. E eu alerto a você que a partir por exemplo, o Flamengo joga agora pelo Campeonato Carioca e depois enfrenta o Vitória, né? O Vitória da Bahia, lá em Salvador. Se nesses 2 próximos jogos Paquetá não der o ar da graça, não fizer a diferença, o torcedor vai começar a se sentir frustrado aí com o retorno dele.
né? Apesar que para alguns analistas, Paquetá não tinha muito a oferecer, mas para Mauro César, para outros comentaristas, eles cravaram que o Paquetá ia mudar o patamar técnico do Flamengo, mas não é o que a gente tem visto até aqui. Mas, como o Flamengo ainda está no começo, o time ainda está tentando se reencontrar, ainda dentro de campo, né, coletivamente, então é necessário aí aguardar. Muito obrigado por você assistir aqui. Eu quero a sua opinião. O que você está achando aí dessa campanha do Flamengo? Você acha que houve um erro de planejamento do Flamengo? Ou se é normal o que está acontecendo com o Flamengo e que gradativamente o Flamengo ele vai se reorganizar e vai assumir aí o protagonismo aí de todos os campeonatos que ele participar? Eu quero ouvir muito aí a sua opinião, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.